Olá, estamos aqui com Maestros da Bola e hoje vamos conversar com Evandro Ferreira Gomes. É o segundo episódio onde a gente está conhecendo a história dele como escritor, dele como torcedor e do Ferroviário Atlético Clube. Satisfação, meu parceiro, recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, João Paulo. Um prazer continuar a conversa sobre o Ferroviário. Show de bola. Cara, a gente estava falando em um outro momento sobre alguns eventos que você organiza ou participa. E eu acho fundamental a gente lançar luz, os holofotes também sobre esses eventos, porque, como diria nosso amigo Sérgio Silva, já deixa aqui até um abraço, né, para Sérgio Silva, Ayrton Júnior e também Marcos Gaúcho, que eles já mandaram mensagem aqui no WhatsApp, que estão fazendo votos de saudação ao Evandro Ferreira Gomes. Gente muito boa. E ele falaria, vamos repensar o futebol. Então, esses eventos eu acho fundamental. Fala um pouco pra gente conhecer também. E se tiver algo próximo aqui, eu sei que o programa vai ser gravado e repassado em outros momentos, mas se você estiver assistindo antes do mês de março em 2023, então você pode atender esse convite. Fala aí, menino. Não, João Paulo, o futebol é uma grande cachaça, né? Futebol é uma coisa que eu, pelo fato de eu ter vindo durante boa parte da minha vida, da vida acadêmica, né? Eu acredito que o futebol há sempre alguma coisa a aprender. Então a gente organiza alguns eventos, inclusive o evento principal que a gente tem chama-se Fute Fórum, né? Que é um fórum de discussão sobre futebol. Na realidade, um fórum que envolve, convida vários atores da indústria do futebol de uma maneira geral. Não só o futebol dentro das quatro linhas, mas a gente sabe que o futebol tem a ver com marketing esportivo, com direito desportivo, né? Tem a ver com categoria de base, futebol feminino, mídia, comunicação, a parte das mídias digitais hoje também é muito importante, né? Claro. Como os clubes se comunicam. Então a gente faz um evento, esse evento acontece em Fortaleza desde 2019, teve a parada aí da pandemia, né? Mas ano passado ele voltou com toda a força, presencial. E esse ano, no dia 5 de maio, a gente vai no Hotel Sonata de Iracema, a gente vai fazer a 4ª edição do Fute Fórum. Então nós temos aí um dia inteiro, começa às 8 da manhã, vai até 8 horas da noite, um dia inteiro com painéis, cada painel com 3, 4 especialistas, né, pessoas de outros estados, intermediários da CBF, os famosos agentes de futebol, advogados da área de direito desportivo discutindo, por exemplo, a questão da SAF, né, da Sociedade Anônima no Futebol. Boa, legal. Porque a gente tem muitos times aí se transformando em SAF, então merece 1h30, cada painel dura 1h30, né? Merece 1h30 de debate. Categoria de base, futebol feminino, marketing, né? Hoje a questão dos influenciadores. Então a gente tem aí uma programação muito grande sobre futebol, mas não só o futebol dentro das quatro linhas, não só a parte técnica que envolve os jogadores, mas tudo aquilo que envolve a grande indústria do futebol. Sensacional. Fute Fórum, dia 5 de maio. Dia 5 de maio, quem quiser dar uma consultada, futeforum.com.br, está lá a programação. Inscrição, precisa fazer? Como Pelo é que próprio funciona? site, pelos próprios sites. Futeforum.com.br. Isso. Beleza. No hotel? Sonata de Iracema, dia 5 de maio, uma sexta-feira. De 8 às 18. De 8 às 20 horas. 8 às 20. São 12 horas de evento. 12 horas de evento. É. Muito bom. Cara, vamos lá. Meu almanac ficou na minha mochila, mas tudo bem. Vamos falar sobre o almanac do Ferrão. Como foi, por que escrever, né? Eu sei que você pesquisava e tal, muito sobre isso, mas por que decidiu traduzir isso em um livro, em uma literatura? João Paulo, assim, o Almanac do Ferrão, ele nasceu sem muito propósito. Eu não tinha interesse em fazer o Almanac do Ferrão. O que aconteceu? Eu estava na faculdade, meu pai era era programador de computadores, né? Trabalhava com processamento de dados. E ele estava tentando de todas as formas, tinha um computador, né? Família que tem um programador em casa, ele tem um computador. Então, tinha um computador lá em casa e ele queria, né? Ele dizia já no início dos anos 90 que o futuro de todas as profissões passava pelo uso do computador. Então, ele queria, de alguma forma, que eu mexesse no computador. E eu não gostava, eu queria outras atividades. Aí ele me pegou no ponto fraco. Ele quis me ensinar o que era um banco de dados e pega ali o jornal. Aí, por acaso, o Ferroviário tinha jogado no dia anterior, tinha uma ficha técnica do jogo do Ferroviário, no Campeonato Cearense de 1990. E aí ele começou a me ensinar a fazer um banco de dados, para eu colocar no computador aquela ficha técnica. Então ele criou lá o campo árbitro, escalação do Ferroviário, escalação do adversário, treinador do Ferroviário, treinador do adversário, resultado, vitória, empate ou derrota,
né? Um campo de observações para eu dizer quem tomou cartão amarelo, quem tomou cartão vermelho. Enfim, e eu comecei a brincar com aquilo. Quando terminou o ano, eu já tinha lá uns 20 e tantos jogos cadastrados. E aí me veio a necessidade de cadastrar os jogos que eu tinha visto no estádio. E eu sabia que existia na biblioteca pública um acervo grande dos jornais. E eu passei 6 meses lá mergulhado, olhando os jornais para pegar os jogos dos anos 80, que eram os jogos que eu tinha ido. Então, assim, depois de 6 meses eu já tinha um banco de dados do Ferroviário com os jogos dos anos 80 e dos anos 90 e pronto para seguir cadastrando, né? E o projeto era esse. E eu tinha só esses dados. Quando foi nos anos 2000, eu conheci o projeto do Celso Unzelt, jornalista da ESPN Brasil. A gente tem um amigo em comum, tive na casa dele, e ele lançou o Almanac do Timão, que foi o primeiro almanac de um time de futebol aqui do Brasil, com todos os jogos do Corinthians. E aí, isso aí praticamente é o que eu tenho em casa, né? Só que eu não tenho os jogos do Ferroviário da década de 30, 40, 50, 60 e 70. Eu só tenho de 80 em diante. Ou seja, aí eu mergulhei durante 2 anos e meio na Biblioteca Pública de Fortaleza para pegar esses jogos desde os anos 30 para fechar a minha pesquisa. E aí, depois desse trabalho, de ter os dados, de identificar, hoje são quase 40 jogadores, de identificar esse pessoal. Cada jogador eu busco saber o nome completo, a idade, aliás, a data de nascimento, quantos jogos ele fez, quantos gols ele marcou, a média de gols, quantos títulos conquistou, qual o clube de origem, né, se era categoria de base ou se veio de outro clube. Ou seja, imagine aí que essa brincadeira durou até o lançamento do Almanac do Ferrão, que foi em 2013, durou mais de 20 anos. Então era um hobby, virou um hobby e virou quase que uma obsessão terminar aquele trabalho. E é um trabalho que nunca termina, porque os jogos vão se sucedendo e você tem que cadastrar. Aí você imagina o Ferroviário jogando um amistoso contra o Tiradentes, numa segunda-feira à tarde, preparatório, e eu ter que ligar para lá para saber a escalação. Ou seja, me deu aí uma missão perpétua de acompanhar o Ferroviário em qualquer jogo. Cara, estudando a história do Ferroviário, não o teu coração, mas pela história, quem é o maior atleta do Ferroviário? Eu acredito que Pacuti. Faleceu recentemente. Pacuti foi o atleta mais icônico da história do Ferroviário. Embora o Ferroviário seja um clube com muitos ídolos. Né? Sim, você não tem só um ídolo. Mas eu acho que se você tivesse que escolher personificar um ídolo, eu acho que Pacuti foi uma figura muito simpática. Uma figura que mesmo depois que saiu do futebol cearense, que ele foi para o Sport de Recife, que ele foi para o Vasco de Lisboa, depois que ele voltou e encerrou a carreira no Ferroviário, ele sempre esteve próximo do Ferroviário. Ele ia aos jogos do Ferroviário. Ele é muito parecido com a figura do Valdemar Caracas, aquele cara que você conversa com ele debaixo do cajueiro da Barra. Legal. Então, eu acho que todo esse contexto transforma o Pacuti como o ídolo mais emblemático da história do Ferroviário. Esse é o Almanac do Ferrão. Agora eu queria passar para esse outro livro que eu acho sensacional. Amo crônicas e... falando de futebol e por alguém apaixonado, melhor ainda, Crônicas Corais. O que é? O nome já está dizendo, óbvio, mas explica para quem está nos ouvindo aí. O Crônicas Corais, ele é um filhote do Almanac do Ferrão. Por quê? Porque o Almanac do Ferrão são fichas técnicas catalogadas, né? O Ferroviário está perto de fazer 4.000 na história. Então, são 4.000 fichas técnicas. Para captar, né, coletar essas fichas técnicas, eu tive que ler todos os jornais da história. Né, dia a dia, qual o jogador que foi dispensado, qual o jogador que foi contratado, esse jogador que chegou esse ano é o mesmo que já tinha jogado 3 anos atrás, identificar esses jogadores, então eu tinha que ler as histórias. Então dessas leituras, eu vi que tinha muita história bacana para você contar num outro formato, que não envolvesse números, que envolvesse texto. Então, com a pandemia, em 2020, né, aquele momento ali que ficou todo mundo em casa, eu comecei a escrever algumas crônicas históricas, todas elas de cunho verídico, né, sobre a história do Ferroviário. Juntei com outras crônicas que eu já tinha da época da revista Expresso Coral, que o encerramento da Expresso Coral sempre era uma crônica. Juntei com aquelas 10 das revistas, mais 10 novatas e tivemos aí 20 crônicas, lançado no meio da pandemia. Exatamente no final de 2020, né? É mais recente. Consegue destacar algum assim que
Olha, tem uma crônica que eu gosto muito, duas na verdade, são as minhas duas favoritas. Uma sobre o goleiro Marcelino, que agora em 2023 está completando 50 anos de uma marca que ninguém mais conseguiu alcançar, nenhum goleiro no futebol cearense, que são 1.295 minutos sem sofrer gols. Então tem uma crônica especial dedicada a ele. E tem uma crônica também que eu inclusive participei, ela é uma crônica 100% afetiva, porque os campeões de 1968, que eu não era nem nascido, eles tiveram um encontro em 2014, né, o goleiro daquela conquista, o goleiro era gaúcho, Cavalheiro. O Cavalheiro nunca mais tinha voltado para Fortaleza. Em 2014 ele chegou e tentou reencontrar alguns dos seus amigos. Então ele chamou o Barbosa, lateral esquerdo, o Edmar, que você já entrevistou também, enfim, o Luiz Paz, zagueiro, né? E a gente se reuniu numa churrascaria na Praia de Iracema e foi uma coisa muito bacana ver, né, a emoção de reencontro, inclusive o nome da crônica, o reencontro inesperado de invictos, que não se viam já há várias décadas e puderam se reencontrar. 6 deles, né, nós conseguimos reunir 6 jogadores que conquistaram o título cearense invicto de 68 naquela mesa. E para você ver como é a vida, né? 6 meses depois, um faleceu, mais um ano depois já faleceu um segundo, ou seja, aquele reencontro praticamente era uma despedida de vida para aqueles amigos ali de 1968, né? A gente sabe que o jogador de futebol, quando ele acaba a carreira, isso é uma espécie de morte para ele, né? O jogador de futebol tem 2 mortes, né? Como diz o Falcão. E eu imaginei aquele encontro como uma despedida daqueles amigos de 68. Eu vou te perguntar sobre um aqui em especial, mas você pode ficar à vontade, lógico, falar sobre fotos, sobre qualquer uma dessas aqui. Mas Dias de Glória no Maraca. Do que se trata essa crônica? Essa crônica é sobre a primeira vez que o Ferroviário jogou no Maracanã, né? O Maracanã sempre foi um estádio muito emblemático, né? E jogar no Maracanã, para os clubes de futebol cearense que tinham pouca interação, era assim, um momento realmente de glória. E o Ferroviário, em 1980, teve a oportunidade de jogar contra o Flamengo, né? O Flamengo de Zico, inclusive. Uhum. E, inclusive, tem uma curiosidade muito grande, porque mesmo depois dessa primeira vez, todas as vezes que o Ferroviário jogou no Maracanã, não foram muitas, né? Foram 3 partidas, somente um jogador conseguiu marcar gols no Maracanã, em 2 jogos diferentes, que foi o Almi, um centroavante que tinha jogado no Fluminense, jogou no Asa de Arapiraca, veio para o Ferroviário, jogou no CSA, e esse jogador essa crônica fala um pouco desse gol, né, da alegria do Ferroviário de mesmo tendo perdido o jogo, ter feito um gol no Maracanã. É muito bacana nesse sentido. Legal. Como é que a gente faz para conseguir esse livro? Crônicas Corais, se alguém estiver nos ouvindo e deseja adquiri-lo? Olha, o Crônicas Corais ainda existem alguns exemplares. O Almanaque do Ferrão, infelizmente, a primeira edição já foi 10 anos atrás, não existem mais. Mas o Crônicas Corais, através nós temos um blog que a gente transforma os dados do Almanaque em histórias. Então, quem gostar de futebol pode ver o blog almanaquedoferrão.net. E lá no blog tem uma opção lá, comprar. Então você pode, através do próprio blog, almanaquedoferrão.net, adquirir o Crônicas Corais. Agora deve ter uns 15 a 20 exemplares sobrando, porque a tiragem grande já foi para todo mundo, praticamente. Que bom. Que bom, a gente que bom. Tá espalhando essa história do Ferroviário. Então corre lá, tá? almanaquedoferrão.com.br. Não, almanaquedoferrão.net. .net, perdão. almanaquedoferrão.net. Cara, é o seguinte, eu gostaria de continuar aqui, a gente conversar mais e mais e mais, mas eu quero entrar no quadro de bate-pronto, que é algo que eu pergunto e você responde aquilo que vem à sua cabeça. Porém, antes de entrar no quadro, eu quero que você me diga aí algo que, porventura, eu deixei de te perguntar, deixei de pontuar para a gente abordar e você deseja lançar luz também. Você pode ficar à vontade. Não, acho que você abordou bem aí os temas. Não tem nada específico assim que eu me lembre que você deixou de tocar. Só ressaltar, né? Ressaltar a questão da importância do Ferroviário para o futebol cearense. A gente sabe que o futebol cearense, às vezes, pela força econômica do que é a indústria do futebol, ele tem muitos olhos para Ceará e Fortaleza.
Mas o futebol cearense é muito mais amplo do que Ceará e Fortaleza. E o Ferroviário é um dos filhos do futebol cearense. Né? Existem vários outros aí que também precisam ser olhados com carinho. Né? Grandes nomes foram revelados no Ferroviário. Sim, né? sim. Talvez os principais nomes do nosso esporte, do nosso futebol, surgiram na Barra. Né? Sim. A gente pode citar aqui o próprio Mota, passou por lá. Mirandinha. Jardel. Mazinho Loyola. O Ferroviário é um grande revelador de talentos. O Edmar, que nós falávamos que é um ídolo maior do Ceará, um dos grandes ídolos do Ceará, vem lá do Ferroviário. Vem lá do Ferroviário e ele consegue a façanha de ser ídolo dos dois. Né? E ele fala isso que a gente conversa aqui. Ele é ídolo dos dois. Inclusive, quando ele foi vendido, né, o passe dele foi negociado para o Ceará. Na época, foi a maior transação do futebol cearense, em 1970. As maiores cifras na época. Evidentemente, nem se compara ao que os jogadores são negociados hoje em dia. Mas foi uma transação, assim, bombástica na época do futebol cearense. A gente tem, por exemplo, o próprio Luizinho das Arábias, que conseguiu ser ídolo no Fortaleza e foi ídolo no Ferroviário. Tem casos emblemáticos, assim, muito interessantes. E o Edmar, ele fala, olha, eu sou ferroviário de coração, mas a minha história no Ceará é muito grande, é muito Foi tetra, né? Foi tetra. É o cara que mais jogou pelo Ceará, enfim, tem uma história belíssima. História belíssima. Então é isso, fico muito feliz por ouvir um pouco dessa história de 90 anos, vai fazer o Ferroviário 90 anos, da sua boca, lógico, um cara que é muito vinculado ao Ferroviário, é um símbolo do Ferroviário, pelo menos na minha visão, olhando daqui, eu vejo que você já é um símbolo do Ferroviário e aquele que levanta a bandeira da história coral. Satisfação, mas eu vou entrar agora no bate-pronto, pode ser? Vamos lá. Então, roda a vinheta. De bate-pronto com Evandro Ferreira Gomes, escritor, historiador, ele que sabe tudo sobre o Ferroviário e escreveu o Almanaque do Ferrão e também Crônicas Corais. Meu irmão, vamos lá. Agora é como torcedor, tá? Tu vai responder como torcedor aí. Um jogo memorável. 21 de agosto de 1988, Ceará 5, Ferroviário 1. Memorável porque na prorrogação o Ferroviário ganhou de 2-0, desclassificou o Ceará e abriu o caminho para ser campeão cearense em 88. Caramba, que legal, cara. Um ídolo no esporte. Marcelo Veiga, lateral esquerdo. Ídolo que depois se transformou num amigo, que hoje mora no céu. Durante a pandemia, se eu não me engano, veio a falecer. Covid, 2020. Marcelo Veiga. Uma decepção. O ambiente político dos clubes, de uma maneira geral, é sempre uma grande decepção para quem entra. O Ferroviário, os bastidores políticos do Ferroviário me decepcionam até hoje. Você falou um negócio interessante. Não é mérito do Ferroviário. Não. Isso é geral. Geral. Muitas equipes que estão bem, às vezes muda a gestão, diretoria, a coisa tende a desanda. Não tende a desandar, mas pode desandar. Pode desandar e você tem sempre interesses alternativos convivendo com quem quer fazer as coisas direito. Isso é um problema sério, não no Ferroviário, no futebol de uma maneira geral. Verdade. Um time do Ferroviário, aquele que mais te marcou? Eu acho que o time de 1988, que tinha o Marcelo Veiga na lateral esquerdo, Robson, goleiro, Juarez, Arimatea, zaga, Djalma, né? Jacinto, um cracaço do futebol cearense. Mazinho começando a carreira, chegando ali, né? Silmar, que tinha jogado no Grêmio campeão do mundo, na lateral direita. Para mim, é o meu time inesquecível. Embora o time de 94, 95 era uma máquina. Era uma grande máquina. E tinha um grande craque, Acácio. Brincadeira. Brincadeira. 95 perdeu para o Ceará. 96 perdeu para o Ceará o tricampeonato. 94, 95 foi campeão. Bicampeão, 96. Quase foi tri. Em 96, jogando a final desde o primeiro tempo com 10 jogadores, mas isso aí é outro assunto. Questionar a arbitragem. Legal, cara. Tem algum momento, como torcedor, que você gostaria de reviver? Poxa, cara, eu quero voltar esse tempo aí. Eu acho que os anos 80, quando eu comecei a ir para o estádio, levado pelo meu pai, né? Meu pai mesmo não torcendo Ferroviário, acabou se tornando um torcedor, né? Até por conta para torcer pelo filho. Aqueles jogos ali, né? Meus primeiros jogos no Presidente Vargas, os jogos no antigo Castelão, né? Os clássicos aos domingos à tarde, quando o futebol era muito mais estadualizado, né? Digamos assim, né? Você tinha o Campeonato Cearense durando o ano inteiro, primeiro, segundo, terceiro turno e retorno, enfim.
eu acho que aqueles anos ali me moldaram a minha concepção de futebol, e foram aqueles anos que me estimularam, inclusive, talvez, a pesquisar a história do Ferroviário, porque eu escutava os torcedores mais antigos falando de jogadores, e a gente não ouvia mais falar desses jogadores, eles praticamente sumiam, né? À medida que eles se aposentavam. O Marcelino é um caso, né? O goleiro Marcelino, que depois ele descobriu o recorde dele, era um recorde fadado ao esquecimento. E foi naquele momento ali nas arquibancadas que eu escutava os torcedores, testemunhas oculares daqueles jogos, que falavam, o Marcelino tem um recorde aí de 1.295 minutos. E aquilo ali foi ficando, né? E um belo dia, ao fazer a pesquisa, eu acabei revigorando o recorde, descobrindo de novo, né? Um gol que te fez extravasar. O equilibrado Evandro Ferreira Gomes um dia extravasou por conta de um gol. Qual foi ele? O gol do Batistinha contra o Ceará, final do terceiro turno do Campeonato Cearense de 94. Um gol emblemático que o Lima, que depois jogou na Roma da Itália, pega a bola na parte defensiva do Ferroviário, corre, né, todo o trajeto do campo. O Vitor Hugo perseguindo, ele passa para o Reginaldo toca para o Batistinha chuta e faz o gol do Ferroviário e elimina o Ceará do campeonato, do terceiro turno. Né? Depois eles fizeram a final, o Ferroviário foi campeão. Eu acho que aquele gol ali, né, pela rapidez do lance, eu me lembro que eu estava nas cadeiras e eu saí correndo. E me abracei com 500 pessoas ali, não sei quem eram. Legal. E lembro que estourou uma confusão também, a torcida do Ceará saiu batendo também. Enfim, foi uma confusão. Ali foi um gol inesquecível também. Um momento que você gostaria de esquecer. Cara, não precisava acontecer isso. Vamos apagar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria entrado no Ferroviário para conhecer os bastidores políticos de um clube de futebol. Me deixava só na arquibancada, seria melhor. Mas eu não me arrependo de nada. Só acho que se eu pudesse voltar no tempo, Isso te marca, né, bicho? Porque eu perguntei sobre decepção, bastidores políticos, corais. Um momento para esquecer. Ter entrado nesse... E se você conversar com qualquer ex-presidente, qualquer dirigente da década de 70, da década de 80, se você pegar Clóvis Dias nos anos 90, se você pegar o Newton Filho agora, que saiu em 2022, ele vai ter relatos, né, que a gente pode chamar inclusive de covardia de algumas pessoas, que é engraçado, porque as pessoas que fazem isso, depois elas são vítimas delas próprias e de outras pessoas que vão fazer as mesmas coisas. Verdade. Então, assim, na realidade é um ciclo. Eu acho que essa parte é a pior parte do futebol. E para finalizar, o que representa FAC, Ferroviário Atlético Clube, para Evandro Ferreira Gomes? Representa a minha vida, minhas tardes de domingo, da infância, da adolescência, do momento ali da época da faculdade. Hoje representa ir ao estádio com meus filhos também. Um deles, principalmente o mais novo, sempre me acompanha. E representa isso, família. A Ferroviária é família. Massa, massa, massa. Deixar um abraço aqui especial para Saulo Tavares, Saulo Maia e Newton Filho, eles que representam muito também, falando de Ferroviário, e a gente participa, comunga desse ciclo de amizade também, e claro, está sendo muito bem representado aqui por Evandro Ferreira Saulo Gomes. Tavares, inclusive, era o nosso comunicador oficial do projeto de rádio que a gente tinha. Rádio Ferrão, exatamente, era o Saulo Tavares. E hoje, nas Barbas do Tubarão, Saulo Maia, exatamente. Está desenvolvendo esse trabalho fantástico também. Isso. Meu querido, cara, satisfação. Prazer, João Paulo. Sinta-se abraçado aí por mim, tenho muita alegria de te receber. Já queria ter recebido há um tempo e agora foi oportuno estar com a gente no Maestros da Bola, porque retrata a história do nosso esporte. Sem dúvida. Agradeço o convite, fico sempre à disposição aí da TV Câmara Fortaleza, dos seus projetos também. Muito obrigado pelo convite. E viva o Ferrão. Viva o Ferrão, é isso aí. Crônicas Corais ainda tem aí uns 15 exemplares, se você desejar, corre lá no almanac.net. almanacdoferrão.net. almanacdoferrão.net, eu aprendo ainda. E clica lá em comprar, tá bom? Gente, muito obrigado por participar com a gente, tá? Temos aí todo o acervo no nosso canal do YouTube, Maestros da Bola, e eu quero te convidar para acompanhar aqui constantemente, semanalmente, o programa Maestros da Bola na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Hoje recebemos Evandro Ferreira Gomes, historiador, escritor,
muito vinculado ao ferroviário e sabe tudo sobre a história do Tubarão da Barra. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!